Olá, amigos e amigas. É com muita satisfação que estamos aqui para usar deste momento divino de paz, de serenidade e reforço, aos nossos bons sentimentos para falar um pouco de um tema muito importante, muito essencial em nossas vidas, dentro das propostas, dos objetivos de Paulo, com todo o seu engajamento cristão. E viemos aqui então para comentar, sobre uma de suas cartas e de complementar com alguns fatos históricos cristãos, de diferentes obras, para passar para vocês a importância do momento, de nos fazermos luz e nos dar a luz, e servir de luz ao mesmo tempo para nós e para nossos irmãos. Vou iniciar a apresentação aqui da, da proposta de hoje e vou lendo, e na medida que eu vou lendo a gente vai fazendo aí as contribuições, e agregando aí outras reflexões e literatura. Obviamente, literaturas espíritas. Então, a proposta que temos hoje é o momento de fazer luz, e Paulo coloca em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente do Cristo. Então, o que Paulo propõe para a gente, neste momento de fazer luz? No final, é tão bonito esse escrito que no final Paulo resume para a gente como se fosse um soneto, vem toda uma explicação, toda aquela situação que nos leva a uma certa reflexão envolvendo sentimento, e no finalzinho ele dá aquela resposta branda, objetiva e específica que vamos ver aqui hoje. Então, essa obra, das cartas de Paulo, que está na página 154 dessa edição, o Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo, do Chico Xavier, no dia da incerteza. Então ele começa falando, para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme, no encalço de determinada realização, e eis que no chofre todo o nosso esforço parece perdido. Aqui já chama a gente para uma reflexão não só espiritista, mas espiritualista, em diferentes linhas de raciocínio, o que sempre mostra a evolução, o engrandecimento do espírito, de vivenciar o presente. Inclusive, muitos da literatura nacional e internacional usam muito como metáfora ou referência a questão da caminhada, como Jesus também nos ensinou muito, que muitas vezes a gente fica com aquela ansiedade, com aquela expectativa de construir aquilo que está de acordo com o nosso ego, e esquecemos o que é realmente do nosso planejamento divino, espiritual. E muitas vezes ficamos com toda essa ansiedade, preocupação no futuro, ou remoendo o passado, e deixamos de viver o presente. Então, as diferentes linhas, não só espiritistas, como eu disse, mas também espiritualistas, de uma forma geral, mostram que a grande forma de se elevar é exatamente a gente viver o presente, vivenciar o presente. E vivenciar esse presente no pensamento espiritual é estarmos de acordo com a consciência, com ligação
no Cristo, né, com os ensinos de Cristo, que inclusive mais para frente Paulo vai chamar a gente para essa reflexão nessa carta. E aí a gente pensa lá que a gente trabalha bastante por um tempo enorme, e quando a gente entende, né, dentro dos nossos egos como um esforço perdido, porque em determinada situação não era como a gente gostaria. E aí trouxe para nós aqui duas reflexões de duas obras, né, escrita por Chico, quer dizer, por Emmanuel, né, psicografada por Chico. E a primeira gostaria aqui de lembrar, né, dessa obra Paulo e Estevão, essa tão importante obra, né, nos nossos estudos, nos nossos momentos de reflexão, e o quanto ali tem lindos relatos de Paulo, que quanto mais ele era perseguido, quanto mais ele levava a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, quanto mais ele sofria, quanto mais ele tinha lá os problemas de enfermidades, prisões, né, e outros sofrimentos, mais ele fortalecia a sua fé. E às vezes a gente, nesse pensamento egóico nosso, nos encarceramos, nos bloqueamos, né, inclusive baixando as nossas vibrações para pensamentos errôneos, e esquecemos a vida espiritual, que aqui apenas, né, estamos de passagem, e esquecemos de aproveitar o momento presente, porque o nosso ego está à frente, porque a gente não está conseguindo aquilo que a gente almeja, seja materialmente falando, ou às vezes até socialmente, culturalmente, né? Refletindo sobre isso. E para quem já leu essa obra, sabe o quanto, né, a vida de Paulo foi grandiosa, levando a verdadeira fé em Cristo, que realmente era a verdadeira oração, né, o pensamento e o sentimento levado em prática e com muita abnegação. Então, Paulo dá esse exemplo para a gente, né, como se não bastasse tudo que Cristo nos ensinou. Então, Paulo vem trazer tudo isso diante toda aquela situação entre pessoas que ainda, né, tinham uma grande perseguição no cristianismo, que inclusive Paulo, antes, quando Saulo também era um perseguidor, né, e fez toda a conversão após o encontro com Cristo, como bem sabemos. Então, quando tem, né, essa grande reflexão para nós do que Paulo sentiu, e esse sentimento, a partir dessa realidade, ele se transforma e leva a luta, né, da palavra cristã para os irmãos, mostra o verdadeiro amor para o próximo. Então, o que seria a verdadeira luz, né? Aí já começa essa reflexão dentro dessa carta do próprio Paulo. E uma outra obra que eu trago aqui para reflexão seria essa também linda obra, que é a Ave Cristo. E em Ave Cristo a gente vê também outro exemplo, né, que começa lá no século, entre século II para o século III, né, mas especificamente a vida, né, do principal protagonista aí dessa história, que é o Quinto Varro, e ele vem com aquele propósito cristão, com o ideal cristão, onde todos não entendem seu propósito, e passa num pensamento bem materialista, com sofrimento extremo, né? Mas ele, obviamente, com o espírito evoluído, né, com uma vida muito mais espiritual do que material, não entende como sofrimento. Então, ao mesmo tempo, ele é traído pela esposa e pela própria família, ele é perseguido, né, ele quase foi assassinado, tem que fugir, mudar de nome, sofre, e na realidade ele veio, encarnou, que nem precisava reencarnar, e veio encarnar só para resgatar o amor, né, do seu filho, que aí na obra se apresenta como Tassiano, e ele então é separado do filho, e mais para o final da sua vida que ele vai reencontrar esse filho, que foi aquele que ele veio para encarnar, né, que sem precisar
reencarnar. Inclusive os mentores espirituais comentam com ele, você não precisa, quer mesmo? Ele quero. Então mostrando assim, quanta abnegação também, quanto amor. E ele vem, e por um final de de muita emoção, né, no final da sua vida, ele consegue resgatar esse seu filho, que era bem averso, bem rebelde espiritualmente, né, bem averso aos princípios cristãos, enquanto então ele consegue, no final, a partir de muito sofrimento, materialmente falando, ele consegue resgatar o seu filho. E aí a gente vê, assim, quanto amor, né, que a gente tem pelo próximo, que o que a gente precisa desenvolver, e Quinto Varro vem dar esse exemplo para nós, né, de conduta cristã, de pensamento no alto, né, com pouca ligação na matéria. E então, por que que eu trouxe essas duas obras, né, Paulo e Estevão, né, pegando aí, deu o exemplo de Paulo, para refletir dentro dessa carta de Paulo, e o exemplo aí do irmão Corvino, né, também, que foi quando ele teve que sair, fugir, né, para não ser assassinado, e aí tudo que ele passa, que mostra o verdadeiro amor, fé, a desmaterialização, a ligação espiritual, né? Já que muitos exemplos de Cristo nós temos o suficiente, então a gente vê outros irmãos trabalhando a este favor, e a gente, às vezes, com um sofrimento incomparável ao deles, e, e às vezes nos esquecemos dos nossos planejamentos espirituais, enfraquecemos em fé, em amor ao próximo, e às vezes em nós mesmos, né? Construindo aí processos de ansiedade, construindo processos de crises, né, familiares, de crises no meio social, por falta de fazer uma leitura espiritual. E aí, Paulo complementa, né, que buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Então, a gente viu aqui o exemplo de Paulo, quando então era Saulo, mostrando que não era, né, obviamente, um espírito perfeito, mostrando todas as suas falhas, que analogia podemos fazer, e a gente fica buscando aí para homenagear, idolatrar pessoas, e aí a gente coloca, né, uma expectativa muito grande nas pessoas, e quando ela falha, por uma falta de indulgência nossa, a gente decepciona e fica às vezes perdido, né, sem guia, porque a gente esquece quem realmente é o nosso maior guia, né, que aí no caso, sem dúvida alguma, Jesus. E aí essa idolatria que construímos pelas pessoas faz a gente entrar num processo de fanatismo que acabamos esquecendo, né, toda a nossa proposta espiritual ao segmento dos exemplos cristãos para realmente buscarmos o verdadeiro amor, né, para todos, o amor universal. E aí a gente vai começar a perder a luz, né? A gente deixa às vezes de ser luz para as pessoas, por ficar perdido em referência, por buscarmos referências equivocadas, no nosso sentido, não que as pessoas estejam equivocadas, né, no raciocínio da verdadeira indulgência, porque não esquecemos da verdadeira referência, né, do verdadeiro exemplo e as palavras que devemos seguir, e, consequentemente, começamos a perder luzes, né, para nossos caminhos. E aí Paulo continua, né, que contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. E o quanto a gente monta, né, expectativa, e principalmente quando esse recurso é material. Quando o recurso é material e a gente perde esse recurso material, às vezes mesmo
né, o recurso humano, o quanto a gente perde o rumo e, e o quanto a gente esquece o que está dentro de nós, o Deus que está dentro de nós, é o santuário que está dentro de nós, como inclusive Jesus já nos ensinou sobre isso. E aí ele complementa que retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Então, mais uma vez, a questão do apego, né, as buscas de segurança que a gente se apega e muitas vezes deixamos de ser, inclusive, resignados e resilientes na conduta de vida, né, por esses apegos, por essas ligações, e, inclusive, a natureza, que aí vamos ainda falar dela com o exemplo cristão de uma passagem de Jesus, mas antes de chegarmos lá, nos lembra também a questão dos animais, o quanto os animais têm para nos ensinar, né? O quanto os animais não estão lá preocupados, ansiosos, pensando no outro dia. Eles vivem o presente, né? Eles se alimentam, acham uma sombra, é o momento deles descansarem, e eles descansam, né? Para depois continuar os seus trabalhos, né, a continuidade de suas vidas. E aí a gente cria essas ansiedades para, às vezes, trabalhando por uma conquista material a vida inteira e só nos despertamos quando adoecemos. Quantos exemplos de vida temos assim, né? E outros exemplos que não chega nem a adoecer e perde toda, né, entre aspas, né, todo um planejamento, todo não, né, uma boa parte do planejamento encarnatório por essa ligação da matéria e aí perdendo a tranquilidade nesse sentido. E aí Paulo complementando, né, todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Então a gente ainda se surpreende com os reveses da vida, sendo que esquecemos dos momentos nossos necessários de expiação e de provação, e o quanto isso é a ferramenta na nossa escala evolutiva, e aí a gente acaba revoltando, cegando para a conduta verdadeiramente cristã. E depois ele fala, por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Então, e a gente sabe, né, cada vez mais o mundo corrido, cada vez mais a gente aceitando e se desligando nesse processo materialista, o excesso de produtivismo, e a gente entra nesse vínculo criando ansiedade, né, por dentro e por fora, consternação, e o quanto isso atrapalha a nossa vibração, sem falar dos propósitos que já viemos nesta encarnação, né, com todas as nossas falhas físicas, né, cerebrais, ou de algum outro órgão que nos faz também desenvolver, né, outros processos, desencadear, né, outros processos psicopatológicos, que por falta exatamente de espiritualidade, de fé, a gente antecipa um processo deste, ou então a gente agrava um processo deste, exatamente pelo desligamento espiritual, ou então ficamos apenas naquele pensamento superficial de que vamos apenas orar e só orar como se fosse o suficiente e não agir, né? Então, todos os processos aí que a gente deixa de proteger, criando as crises psicopatológicas, que a partir disso desencadeia, inclusive, outras doenças, né, do nosso organismo. E aí ele complementa, né? Não nos sintamos, porém, sozinhos. Ele reforça isso, aí ele começa a fechar, né, a mensagem dele. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Então, olha que como Paulo coloca, né, tudo que a gente leu anteriormente.
coloca todos os processos que nos levam, né, a situações de consternação, de ansiedade, os reveses da vida, porque a gente monta expectativa em pessoas, em situações, em matéria, a gente tenta buscar aquilo que o nosso ego fala mais alto, e esquecemos de buscar a voz da consciência, né? E isso porque a gente sente sozinho, porque a gente fecha, né, o canal de sintonia com a espiritualidade elevada que nos mantém com Cristo, né, com o exemplo, o pensamento, o sentimento de Cristo em nós, que é o mestre das nossas almas. Então ele reforça, né, ele adverte, roguemos a Jesus, caminho e sustento. E aí, para ilustrar, eu venho trazer uma reflexão né, da ideia do capítulo 19 dessa obra, Boa Nova, escrita pelo nosso irmão Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. E nesse capítulo 19, conta um momento muito interessante, né, que é um momento em que Jesus está com o apóstolo João, e eles indo para Jericó, e aí João questiona Jesus sobre a questão da oração, né? Esse capítulo chama Comunhão com Deus, e aí, no momento ali, João questionando Jesus, o que seria realmente a oração, ou se ela seria apenas uma questão de louvor ou apenas de súplica. E Jesus já com toda aquela brandura, serenidade, afabilidade, responde a João, né, que se for apenas louvor, pode caracterizar um preguiçoso, né? E se for apenas súplica, que pode caracterizar um ignorante, que a oração é muito mais do que isso. E aí Jesus mostra para ele que a oração ela está não é só mental, né? É o mental junto com as mãos, com a atividade, com o fazer, que inclusive nós sabemos que culturalmente, né, muitas pessoas buscam apoio em si, nos outros, exclusivamente na oração, e muitas obras do Espiritismo e o próprio Evangelho deixa claro para a gente como é esse momento de Jesus com João, o quanto a oração é se elevar, se preparar, se vigiar, né, os seus pensamentos, suas condutas, mas também conduzir, praticar, fazer, servir o bem. Senão você não faz uma oração completa. E aí Jesus, em outras palavras, coloca isso para João. E interessante que Jesus ainda comenta com João, né, que o grande exemplo que nos dá da oração, de fé, inclusive, de reforço de ligação com Cristo, é exatamente a natureza. E aí Jesus fala que a oração nossa é o trabalho contínuo, né? E aí ele fala assim, olha só a natureza, né? Quando que o sol deixou de iluminar para beneficiar as trevas, né? Aí depois ele fala também quando que os oceanos secaram para tirar a água do globo terrestre, até mesmo as tempestades, que embora, né, tem as tempestades, que exatamente faz essa analogia com as questões das nossas vidas, que está sempre tempestades, mas o quanto ela é importante para limpar a atmosfera. E a importância da chuva, mesmo para aqueles que reclamam no período chuvoso, o quanto é importante para manter a natureza em equilíbrio, inclusive o nosso próprio lençol freático. E aí João, com um pouco de dificuldade de entender ainda o que seria essa comunhão com Deus, ele faz mais indagações e Jesus explica para ele que no momento certo ele vai aprender. E aí no outro dia eles caminhando para Jericó, eles encontram com um lavrador rude, simples,
fazendo um buraco, e aí Jesus usa o pretexto que estava ali para descansar, e o lavrador pergunta para Jesus se para onde eles estão indo, né, o que eles estão buscando. E Jesus já, né, como sempre, já responde: eu estou buscando a água que nos falta. E aí, obviamente, deu um ensejo para esse lavrador falar, né, que está lá buscando a água, que aquela região é seca, mas ele agradece muito quando tem a chuva. E aí, depois que Jesus despede do homem, seguindo, ele mostra para João, fala: olha, João, que exemplo mais simples e completo, né? Ele usa outras palavras, mas nesse raciocínio, mas que exemplo simples que é a verdadeira fé em Deus. Olha como esse homem, ele pratica a verdadeira oração. Ele sabe, ele tem o conhecimento, quer dizer, usa a mente, ele tem o conhecimento do lençol freático, e ele está lá cavando para buscar água e mostra a fé, o agradecimento e a importância da chuva que mantém esse lençol freático. Então, eu acho essa passagem, né, esse capítulo em especial, muito profundo, e Jesus ainda reforça, né, para João que a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que está nos céus e na terra. E é verdade, né? Como aqui essa imagem mostra para a gente. A água está no céu e está na terra, e às vezes a gente deixa de aprender tanto com a natureza, como a gente já falou aqui dos animais, e nesse momento de Cristo usa aí a paisagem natural, né, do céu, da água, do sol, né, e lembrando inclusive das tempestades e a chuva, que são momentos que ocorrem em nossas vidas, né, inclusive as tempestades, o quanto elas são importantes, as nossas provações, as nossas expiações, o quanto a gente precisa aprender com isso. E Jesus, inclusive nesse capítulo, mais antecipadamente a esse momento que relata no capítulo, ele ainda fala para João que nós temos o nosso santuário, o santuário interno, né, que é a consciência do amor de Deus em nós, né? Então a nossa consciência nos fala. Então, irmãos, o quanto é importante a gente saber fazer a leitura, o entendimento da nossa consciência, seguindo Jesus Cristo, obviamente. E aí Emmanuel termina, né? A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Então a gente sabe que a prece ela é necessária em todos os momentos, mas sobretudo, né, no momento de sombra, que é o momento de fazer luz, que é essa prece, é a prece que não é só simplesmente falar com Deus, mas sentir Deus e agir, né, no coração, na mente e com as mãos, agindo, fazendo, trabalhando e incansavelmente, né, como Jesus fez o exemplo da natureza, porque o sol não descansa, a água não deixa seco, os nossos oceanos, né? Pode até o homem buscar algumas formas de secar, mas é um desrespeito às leis divinas, obviamente, as quais precisamos, inclusive, lutar, né, para manter aí o planeta Terra adequado e nós fazermos a nossa parte. Então, tudo isso também é oração, né? O nosso serviço cristão, que é contribuir com a obra de Deus. E aí, eu venho aqui trazer para vocês, por final, deixa eu só parar a apresentação, eu venho trazer para vocês aqui, para a gente finalizar, uma obra interessante, né, uma poesia, né, da obra que talvez todos conhecem, a primeira obra do Chico, que é Parnaso de Além Túmulo. Na página desta edição, a página 252, escrita pelo espírito Alta de Souza, com o título Mensagem Fraterna. Então, a gente pode terminar essa nossa reflexão com esse lindo soneto,
desta autora de Mensagem Fraterna, que tem tudo a ver com essa linda mensagem de Paulo. E ela coloca o seguinte: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Particularmente, achei muito lindo, muito emocionante este soneto e o quanto ele complementa a essa carta de Paulo. E que possamos, irmãos, realmente fazer, servir e manter a luz em nós com exemplo e sentimento em Cristo, sendo indulgente, sendo humilde e sendo, acima de tudo, resignados e resilientes, aprendendo com as tempestades e aproveitando esses momentos de tempestades para limpar as nossas atmosferas. Que assim sigamos em paz, agradecendo este momento com vocês, a oportunidade de estarmos aqui nessa reflexão juntos, em sintonia, em amor e aprendizado, para ampliar cada vez mais esse Deus que existe dentro de nós. Um grande abraço de todo o coração.